comprar o seu primeiro NFT. A gente vai explicar e no final a gente vai dar esse último passo de realmente fazer essa compra e você vai conseguir ter um NFT na sua carteira. Então, vamos lá, por onde a gente começa? O primeiro passo é escolher em qual blockchain a gente vai querer trabalhar. A gente escolheu que para fins desse vídeo, a gente vai para o blockchain do Solana. Por quê? Ao invés do Ethereum, né? O Solana, em geral, todas as fees que são as as tarifas são bem mais baixas na hora de fazer as transações. E, em geral, vocês vão vendo isso com o tempo. Claro que você não precisa ter um Ethereum ou um Solana inteiros para fazer essas compras. Tem projetos que, sim, eles vão valer mais de 5 vezes um Ethereum ou 5 vezes um Solana. Mas você também, por muitos projetos vão custar frações, pequenas frações dessas moedas, por exemplo, 0,2 Ethereum ou 0,2 Solanas. Hoje, o Solana custa $100 e um Ethereum custa $3.000. Então, em geral, projetos bons, projetos grandes, que já começam valendo um Ethereum ou um Solana, ou até muito mais que isso, para esse tipo de projeto, a gente pode dizer que é mais acessível começar pela plataforma do Solana. Como a gente está com esse foco de pessoas que estão iniciando no mercado de investimentos, tem maior aversão a risco, e também para ser mais acessível por conta que tudo isso funciona em dólar. Óbvio que você vai poder comprar com reais no seu banco, mas tudo isso vai fazendo a diferença quando a gente está falando de Solana e Ethereum, tá? Então, gente, para pôr a mão na massa, a gente vai para o nosso primeiro passo, que a gente precisa ter essas moedas, transformar de real para nosso Solana, através de uma corretora. Como vamos fazer isso, Marina? Então tá, gente, ó, a gente quer deixar bem educacional. Então agora, botando a mão na massa, a gente vai mostrar 4 passos para vocês. O primeiro passo é como comprar a criptomoeda. Para comprar a criptomoeda, você vai precisar usar uma corretora. Não se assuste com o nome corretora, não é igual no mercado financeiro de ações, que eles vão cobrar tarifas de você, nada disso. É só uma plataforma para você converter os seus reais em criptomoeda. Então, existem diversas plataformas, a Letícia vai botar aí na tela para vocês. Tem o Coinbase, que é bastante usado nos Estados Unidos, tem o Binance, ou Binance, que é bastante usado no Brasil e em vários lugares fora dos Estados Unidos. Você também pode comprar criptomoedas pelo Cash App, pelo PayPal, até pelo Mercado Pago, né? Mercado Pago. Enfim, tem vários sites corretoras, que você consegue comprar criptomoeda. Então, esse vai ser o primeiro passo. A gente está compartilhando a tela, vocês vão ver. A gente vai usar o Binance, que é o mais utilizado no Brasil. E antes da gente entrar, só para vocês terem uma noção, dos 4 passos, o primeiro é como comprar criptomoeda. O segundo passo a gente vai ter que instalar um Phantom Wallet, que é um hot wallet que armazena Solana e faz transações em Solana. O terceiro passo é transferir o dinheiro da corretora, que a gente vai usar o Binance, para o Phantom Wallet. E o quarto passo é comprar esse NFT em si. Então, para começar, vamos lá no primeiro passo. A gente escolheu o Binance, tá? Então, vocês prestem atenção aqui no site. Letícia, você quer comentar na importância de saber Gente, que estamos certo? nesse mundo da Web3, é tudo muito novo, tem muito scam, tem muita coisa que tenta dar golpe. Então, fica sempre muito ligado na URL, que é basicamente o link ali, porque às vezes muda para .org, muda para alguma coisa e parece o site igualzinho. Então, fica bem ligado onde vocês estão clicando, tá bom? Então tá. Então aqui a gente está no site oficial do Binance, binance.com. Dependendo do país que você tiver, você pode mudar. Aqui a gente está em português, -BR, porque é Brasil, mas se você clicar aqui, ó, no canto superior direito, você pode escolher o idioma, a região e a moeda da sua preferência, tá? Então, geralmente ele pega automaticamente, mas a gente quer mostrar para vocês que, dependendo de onde você tiver, você pode usar esse site também.
Então, primeiro passo, facinho, Binance.com, e você vai precisar criar a sua conta. Então, aqui, ó, compre e venda criptomoedas em minutos. É a maior corretora do mundo. Então, aqui, criar conta. Então, tá. E aí, chegou aqui, você vai preencher com seu e-mail, vai criar sua senha, checar as caixinhas e vai seguir o passo a passo, né? Tá, é autoexplicativo, a gente não vai mostrar para vocês por motivos de segurança. E aí, é muito simples, gente. Essa parte de comprar criptomoeda pelo Binance é totalmente autoexplicativa. Se você for nas perguntas frequentes deles, tem até um vídeo, como comprar criptomoeda com cartão de crédito ou débito. Porque ao final de preencher o seu perfil, você vai poder linkar com a sua conta bancária ou colocar um cartão de crédito ou de débito. E aí você literalmente vai comprar transformar os seus reais, né, do seu cartão de débito ou de crédito na criptomoeda que você escolher. Então, nesse vídeo deles de demonstração, eles estão convertendo euro em Bitcoin. No nosso exercício, você estaria convertendo reais em Solanas. Então, só para vocês darem uma olhada, é muito simples. Você vai selecionar a moeda, você vai selecionar a criptomoeda, continuar, e depois de selecionar a forma de pagamento, né, o seu cartão, os detalhes, se é um cartão de débito ou crédito, e eu concluí isso em aproximadamente 1 minuto, a cripto vai estar na sua carteira do Binance, tá? Então, bem simples, autoexplicativo. Agora, vamos entrar no segundo passo. Esse dinheiro estando no seu Binance, né, que é a sua carteira na corretora, a sua criptomoeda, o seu Solana estando na sua carteira do Binance, da corretora, você vai precisar transferir esse Solana para um Phantom Wallet. Por quê? Os sites de comprar NFTs, tanto o Mint NFT, que é quando você gera um NFT pela primeira vez no blockchain, tanto como para comprar em sites de mercados secundários, que são marketplaces, plataformas de compra e venda de NFT, você vai precisar ter esse Phantom Wallet, que é um hot wallet, igual a gente explicou nesse outro vídeo aqui. Então, agora, o que a gente vai mostrar para vocês é o segundo passo, que é instalando um Phantom Wallet. Você pode fazer isso no seu celular ou no seu computador. Aqui a gente está mostrando através do computador. Se você for fazer isso através do seu computador, você precisa instalar um extension e tem que ser no Google Chrome. Não dá para fazer pelo Safari, não dá para fazer pelo Internet Explorer, não dá para fazer pelo Firefox, né? Enfim, tem que ser pelo Google Chrome, porque ele é um extension do Google. Então, vou mostrar aqui para vocês, Phantom Wallet, vocês pesquisem no Google. Tenham certeza que vocês vão para o site certo. Então, nesse caso, como a gente está fazendo pelo computador, é esse aqui, ó, é do próprio Google, Chrome.Google. É um extension. Então, você clica lá, ele vai te dar aqui, ó, te mostrar o Phantom como extension. Se for no celular, é um aplicativo, e você vai colocar Add to Chrome. Primeiro você vai ter que baixar, mas eu já tenho ele baixado, então ele vai mostrar aí, faz o download, super fácil. Acabou o download, ele vai dar a opção de Add to Chrome, e aí você adiciona essa extensão. Foi. Quando você adicionar essa extensão, eu sugiro, vai aparecer essa pecinha de quebra-cabeça aqui, eu sugiro que você clique nela, ache o Phantom aqui nas suas extensões e dê um pin nela, para ele ficar fácil de achar. Então, o símbolozinho dele está aqui, esse fantasmazinho, tá? E aí, você vai fazer a mesma coisa, você tem que criar uma nova carteira nela. Lembrando que no Phantom, a sua carteira é só em Solana, diferente do primeiro passo, que era no Binance, que você pode comprar qualquer criptomoeda. Aqui a gente está no Phantom agora para criar uma carteira de Solana, porque é o NFT que a gente vai comprar em Solana. Gente, ó, chegamos nessa tela que é a senha de recuperação, se acontecer alguma coisa com a sua carteira, tá? Ela chama de seed phrase, que também é a recovery phrase. Em português seria a frase semente. Ela vai dar, tá oculto aqui, como vocês podem ver, mas
eu acredito que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 palavras aleatórias que você tem que guardar, assim, no fundo do seu coração e jogar a chave, ninguém pode saber, mas principalmente anotar, tá? Anotar com papel, as pessoas anotam no papel com caneta, às vezes elas anotam mais de uma vez, colocam em diferentes lugares, porque é o único jeito de você depois, se precisar, acessar sua carteira. Se perder a senha, se você desinstalou aqui o Phantom no seu computador e vai começar no seu celular, ou trocou de computador, vai instalar de novo esse extension, eles vão pedir a seed phrase. E então você precisa ter, tá? A gente sempre anota em papel, é o que todo mundo faz. E como eu falei antes, não tem com quem falar se acontecer alguma coisa errada na Web3. Então, é assim, é sua responsabilidade, tá bom? E importantíssimo, não compartilhe essa senha com ninguém. Se alguém te oferecer, eu sou do suporte ao cliente, me dá a sua senha de recuperação, que eu vou trazer a conta de volta para você. Mentira, não vai trazer a conta de volta para você, vai hackear a sua conta, vai roubar todo o seu dinheiro e todos os seus NFTs. Não compartilhe com ninguém. E não existe projeto que peça. Não existe projeto que peça essa frase, tá bom? Tá, voltando. Que vai te dar algumas dicas de atalhos. Pronto, você tá pronto. Então, deixa eu mostrar para vocês a carinha dele. Você pode abrir qualquer aba, tá, do seu Google, não precisa estar em site nenhum, ele é uma extensão. Você clica no seu Phantom, ele vai te pedir a senha, né? A gente já estava logado, então não te pediu. E aí você tá aqui. Essa é a sua carteira número 1, não tem Solana nenhum, mas quando a gente transferir do Solana do Binance para cá, para o Phantom Wallet, o seu dinheiro vai mostrar aqui, vai mostrar quantos Solanas você tem nessa parte e a conversão disso em dólares pela cotação do momento aqui em cima, tá? Mais uma coisa, essa aqui é a nossa carteira 1, aqui está o endereço dela. Se você clica nesse endereço, ela copia o seu endereço todino. Se gente, você essa carteira quiser... Desculpa te interromper, essa carteira é pública, tá? Essa você pode mudar, tem gente que pede ela para dar, às vezes, sorteio de NFT, não se preocupem de compartilhar ela, tá bom? É o seu equivalente ao seu endereço de Pix, por exemplo. Então, essa aqui, a nossa carteira, tem um endereço inteiro, que não dá para você ver ele quebrado aqui, mas quando você copia, ele copia o endereço inteiro. Eu posso falar, Letícia, me manda um Solana aí, e dou meu endereço para ela. Meu endereço de Solana é esse, o endereço da minha carteira. Para eu transferir do Binance para essa carteira, eu vou ter que ir lá no Binance, selecionar, enviar Solana e colar esse endereço aqui e ter certeza que eu estou mandando Solana para esse endereço aqui, tá? E aí o dinheiro vai aparecer aqui. Você pode criar diversas carteiras. O que a gente sugere é você ter uma carteira onde você tem seus NFTs, onde você tem seus Solanas, mas que no dia a dia, quando você for comprar mint NFTs de projetos novos que não sejam de mercados secundários, a gente sugere que você crie uma nova carteira e use essa carteira só para mint. A gente pode fazer um vídeo mais à frente de como escapar de fraudes e esquemas, tá? Mas eu vou criar uma nova carteira aqui, que ela já está automaticamente nomeada de wallet número 2. Então, se você olhar aqui no endereço, é outro endereço, ó. Então, voltando aqui, tem o wallet número 1 e aqui tem o wallet número 2, que a gente chama de uma carteira burner, que geralmente você usa para projetos do zero. Então tá aqui. Agora, criada a sua Phantom Wallet, a gente vai para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? Transferir Solana lá da sua carteira da corretora, que a gente usou o Binance, pode ser o Coinbase, pode ser o KuCoin, pode ser o Cash App, pode ser outras corretoras. A gente vai transferir Solana para o Phantom Wallet. Agora, uma coisa importantíssima. Você quer receber nessa carteira aqui, certo? Equivalente como se fosse sua chave Pix. Você vai copiar esse endereço. Quando você for no seu aplicativo da corretora ou no site da corretora, que a gente está usando o Binance, tenha certeza que você está selecionando Solana para enviar aqui para o Phantom Wallet. Não vai selecionar Bitcoin para mandar para o seu Phantom Wallet. Não vai chegar, não tem suporte ao cliente que possa te ajudar para reverter a transação.
não vai mandar Ethereum para o Phantom Wallet, não vai mandar Luna para o Phantom, não vai mandar moeda nenhuma para o Phantom Wallet, só Solana, tá bom? Então tá, gente. Então, o que você vai precisar fazer para iniciar esse terceiro passo de enviar Solana da sua conta do Binance para a sua conta do Phantom Wallet? Você pode copiar o seu endereço do Solana do Phantom Wallet, você tem que copiar, você ou clica aqui, copy to clipboard, ele já está copiado. E aí, o que você vai fazer? Você vai abrir a sua conta do Binance, a gente vai mostrar para vocês aqui um outro tutorial que a gente encontrou que mostra, mas basicamente você vai entrar na sua conta principal do Binance, tá? Você chega na parte em que você vê todas as suas criptomoedas, o seu saldo em criptomoedas. Aqui nesse exemplo, a pessoa tem várias moedas. Tenha certeza que você vá na linha do Solana, como a gente falou, é muito importante você enviar Solana para o Phantom Wallet. Se você enviar qualquer outra moeda, não vai chegar. E aí você vai clicar aqui, ó, em saque, tá? Você vai estar sacando o dinheiro da corretora para enviar para o seu Phantom Wallet. Tá? Aqui, ó, saque. E aí, a própria tela vai te dar os passos, certo? Você vai selecionar a moeda Solana, você vai colar aqui o endereço da sua carteira, que é aquele que a gente copiou do Phantom Wallet. A rede é Solana. E aqui você vai selecionar a quantia de Solana que você quer enviar da corretora para o seu Phantom Wallet, tá? Aqui você vai clicar saque, vai receber uma tela de confirmação, vai confirmar. Geralmente tem uma autenticação, né? Eu uso o Duo App. E em alguns segundos, esse dinheiro, esse Solana vai chegar no seu Phantom Wallet, tá? Pelo próprio Binance, você consegue acompanhar o status da transação. É normal ele ficar mostrando processando por um tempo aqui, mas logo em seguida ele está confirmado, tá? Então tá, então agora a gente vai para o Phantom Wallet para ver se esses fundos chegaram. Então a gente estava com 0 de saldo, né? Agora a gente está com 0,12 Solana. A gente enviou basicamente 0,12 Solana, né? Então foi isso que chegou. Os FIIs são bem baixinhos. Então, gente, ó, aqui você vê o seu saldo em Solana, tá? A gente tem 0,12 Solana e aqui no topo tá o equivalente disso na cotação atual em dólares. Então, isso não é o equivalente em reais, é o equivalente em dólares. O que acontece? Agora a gente vai entrar no quarto passo, que é te mostrando como você compra um NFT. Você pode tanto mint um NFT, que é quando ele é gerado pela primeira vez, como comprar de mercados secundários. A gente, no exemplo de hoje, vai te mostrar como comprar de um mercado secundário. E aí o que acontece? A Letícia vai te explicar duas coisas. Uma coisa é a diferença que tem vários mercados secundários para você comprar NFTs de Solana. E a segunda coisa é que aqui a gente só tem 0,12 Solana, certo? Porque a gente já sabe o projeto que a gente vai comprar e sabe que isso aqui é Solana suficiente para comprar isso. É só um exemplo, não é um projeto que a gente recomenda, é um projeto que já existiu faz tempo e morreu, não deu em nada, por isso que ele vale tão pouco. Isso, gente, é uma coisa que vocês vão ver muito no mundo do NFT, é o do your own research, que vai ser, você tem que pesquisar. Vou falar que o mundo do NFT vai acontecer no Twitter e no Discord, que depois a gente vamos entrar nisso, mas já cria as contas nessas duas plataformas, nessas redes sociais, porque é lá que acontece o levantamento da comunidade, as pessoas falam o que está rolando, tá? Então, gente, estando no Twitter, no Discord oficial de cada projeto que você quer, lá eles vão dar os links oficiais, que vão ser a forma de você conseguir saber se é confiável ou não, tá? Então, para fins, né, desse vídeo, existem várias plataformas que vendem como se fosse o eBay, como se fosse o Mercado Livre dos NFTs. A gente vai usar o Magic Eden, que é um bem popular, mas também tem o Solana Art, que também vende NFTs no blockchain de Solana, e o Magic Eden que a gente vai entrar. Sempre verifica a URL, aqui no caso sempre .io, que é o IO, tá? Então, só fica bem esperto nisso. E como a Marina falou, hoje a gente vai mostrar comprando de um mercado secundário.
Quando for o Mint, os links você vai ficar sabendo por meio da sua pesquisa, por meio dos seus grupos de Discord e Twitter, como eu já falei. Então, Mal, o que a gente vai ver aqui no Magic Eden? Então, tá, então a gente vai mostrar para vocês como que você compra um NFT basicamente pela primeira vez. Assim que você entrar no Magic Eden, como em qualquer outro marketplace de NFTs do Solana, ele vai te mostrar aqui os projetos que estão trending, né? Projetos para você observar, explorar as coleções que estão aí. Tem milhares de coleções, milhares de NFTs que vocês podem comprar. Então, aqui só como exemplo, esse aqui que a gente clicou, So God, mostra aqui, floor price, é uma coisa que vocês precisam ficar familiarizados. Floor price é o preço do NFT mais barato dessa coleção. Então, o NFT mais barato dessa coleção está 7,5 Solana, tá? Aqui mostra o total volume de transações, então eles já movimentaram, né? Já venderam 25 mil Solanas. Aqui o preço médio das vendas, 9,22 Solanas. É importante você olhar essas coisas, porque se você ver se o preço médio está 9,22 e o floor price está menos que isso, 7,5, significa que ele está, né, mais barato que o normal. E aqui mostra o total número de NFTs listados. Nesse caso, dessa coleção, tem 505 listados para você comprar e vender. Já a coleção inteira tem 6.666, então também é um bom parâmetro para você observar que quem tem essa coleção geralmente segura bem os NFTs, não está revendendo, porque de 6.666, só 503 estão à venda. Agora, para fins do nosso exercício, a gente quer chegar até o passo que você vai comprar o seu NFT, esse aqui custa 7,5 Solana e a gente só tem 0,12, então não vai dar certo. Gente, então aqui, ó, a gente achou uma coleção que a gente achou muito bonita de mandalas, chama Collab Art. A gente vai comprar porque a gente achou a arte bonita, tá? Isso não é financial advice, a gente não está incentivando vocês a comprarem isso. A gente viu porque é uma que está no nosso budget e a gente gostou da arte. Não sei se ele vai dar nenhum benefício para a gente, não sei se vai valorizar, não sei nada, não fizemos pesquisa, só para mostrar para vocês, tá bom? Então, ó, tá aqui a coleção. Esse é o nome da coleção, tá? Dê preferência para coleções que tenha uma verificaçãozinha aqui, para você ver. Nesse caso, nem verificação ela tem. Então, parece que é uma coleção que não foi muito para frente. Para poder comprar, né? Lembra que a gente aqui tem... Nosso Phantom Wallet está instalado nesse perfil do Google. Você vai ter que selecionar a sua carteira para você poder linkar o seu Phantom Wallet com o Magic Eden. Por isso que é muito importante você estar no site correto, tá? Nesse caso é magiceden.io. Por quê? Quando você seleciona a carteira, você está dando acesso ao site à sua carteira. Você vai ter que aprovar a transação depois, mas enfim, tenha certeza que você está no site certo. Leca, qual que você mais gosta? Eu gostei desse aqui, ó. Deixa eu só ver a sexta. Ela é bonita também, né? Já dúvida. Nossa, amiga, manda ver então. E essa daí? Essa aqui, verde com roxo? Essa aqui tá bonita, né? Tá. Então tá, então a gente vai comprar essa daqui, tá, gente? Então, ó, seleciona a carteira, conectar a carteira. Você tem diferentes opções, né? A gente está trabalhando com Phantom Wallet. Você vai permitir o Phantom Wallet a se conectar com a sua carteira, tá? Aí ele já automaticamente já conecta, já mostra aqui o endereço da sua carteira. Se você clicar aqui no Phantom, ó, você vai ver que é o mesmo começo, ó, 3N, 5, blá, 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 blá. Então, está conectado aqui, tá? E aí a gente quer comprar essa daqui. Então, você clica na arte e clica aqui, ó, Buy Now. Aí ele vai pedir para você aprovar. Eu vou aprovar a transação. Em alguns segundos, ela vai te dizer se deu sucesso. Ó, congrats, your purchase is fulfilled. Então, deu certo. Às vezes não dá certo, tá? Às vezes mostra que fail. Talvez que alguém tentou comprar na mesma hora que você. Agora, o que acontece? Como é que você vê esse seu NFT, né? Que ele é seu. Você vai lá no seu Phantom Wallet, tá? Você vai ver que o saldo vai estar diferente. E cadê o NFT em si? O NFT fica aqui, ó, pelo Phantom Wallet. Você clica nesses 4 quadradinhos,
É aqui que está a sua coleção. Aqui, ó, Your Collectibles, está aqui. Então, ele está aqui. Se você quiser enviar ele para alguém, é por aqui que você enviaria. Se você quiser olhar os features dele, ele está aqui. O site oficial, geralmente tem tudo guardadinho aqui. E vamos dizer assim que, eu cansei dessa arte, eu não quero mais ela. Também é super fácil. Como ela é comprada e vendida pelo marketplace do Magic Eden, você, quando está logado na sua carteira, você só clica nesse aqui, ó, Sell, que você pode estar em qualquer página, não precisa estar na página do projeto em si, ele vai te dar essa opção de Sell, ele vai puxar todos os NFTs que você tem na sua carteira, e você seleciona o que você quer vender, nesse caso é esse aqui, e vamos dizer que, eu quero vender ele por 1 Solano. Então, a gente comprou por 0,2, eu quero vender ele por pelo menos 1,0. Se esse projeto começar a subir, né, a gente tem chance de vender ele por 1 Solano inteiro. Eu vou listar ele agora, que ele já fica aí listado. Então, ele vai, teoricamente, ficar na nossa carteira ainda até o momento de alguém comprar ele. Então, eu vou aprovar. E aí, agora ele está lá de volta no Marketplace, disponível para quem quiser comprar, poder comprar. Ó, Your item is listed. Então, ele está lá. A gente, então, explicou para vocês tudo. Espero que tenha sido claro, passo a passo. 1, 2, 3, 4. Assistam todos os vídeos. A gente quer ver vocês fazendo as compras. Você quer falar? Você está fazendo tchau. Não, estava dando os 4 passos. Tá bom. Então, gente, mas se conecta com a gente no Twitter, no Instagram. Nosso Twitter tá bem ativo, nosso Instagram tá ficando, que também é uma forma de começar a ver projetos que estão bombando. A gente vai começar a postar que tem uma hype por trás, projetos que têm um bom fundamento, gente legal por trás, ou também os que dá para fazer um lucro, tá bom? Conecta com a gente. Já sabem, para o canal, subscribe, dá um like, comenta e nos vemos na próxima. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.